Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aí, hoje com um convidado especial, eu, Daniel Seabra, e o Cláudio Arregui, editor de esportes do Super Esportes do Estado de Minas. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Prazer receber você de novo É aqui, sempre um né? prazer estar aqui, velho. Vocês não deixam espaço pra gente. Você e o som dominam o pedaço aí, batendo um bolão. O som tá de folga, né? Eu tava no Então, banco. Cláudio, mas tivemos ontem o início da rodada, né? E Péssimo início, por sinal. péssimo, aliás, péssimo início do É, futebol mineiro no Campeonato Brasileiro, exatamente. né? Os três times, o Atlético joga hoje contra o Internacional, mas os três times de Minas, Cruzeiro, Atlético e América na zona de rebaixamento. É um início horroroso do É Campeonato um Brasileiro. início inédito, né? Porque jamais os três estiveram ao mesmo tempo na zona de rebaixamento. Isso poderia ter acontecido em 2011, em que o América caiu, o Atlético escapou da queda na penúltima rodada e o Cruzeiro na última. Mas agora a coisa se configurou, a esperança é que o Atlético pelo menos empate hoje lá no Sul contra o Inter, o líder do campeonato, para poder sair da zona de rebaixamento. O que aconteceria? Ele ultrapassaria o Botafogo e ocuparia o 16º lugar. Se vencer, ele sobe várias posições aí, vai para a parte até de cima, possivelmente. Claudio, analisando um pouco mais os jogos de ontem, eu estava até vendo o jogo do América. O América tomou 3 gols, assim, no primeiro tempo, É. relâmpago. O placar foi construído praticamente no primeiro E tempo, né? curiosamente, o Daniel, o América vinha, apesar de estar com uma vitória apenas sobre o Figueirense e vinha uma série de resultados negativos, ele vinha fazendo jogos duros. Ele fez um jogo duro contra o Inter no Beira-Rio, né? Ele vendeu caro derrotas fora de casa, até em casa mesmo, ele pressionou. Né? Agora, o que aconteceu em Volta Redonda foi uma coisa absurda. Levar 3 gols e 3 gols do Sassá, né? Que é um É. jogador comum, nada de especial tal. E o Botafogo era o lanterna e passou essa lanterna para a América com o menor público do brasileiro. Então o América tem que pensar aí o que ele quer da vida. Esse chileno talvez seja uma esperança. Ele tem que dar uma melhorada, porque não adianta trocar o técnico, né, tirar o Givanildo, botar o Sérgio Vieira, que até agora não fez o efeito desejado. O América precisa remar muito e ele não tem o poder de contratação dos outros. Ele não tem o poder de investimento dos outros. Além de não ter o poder de contratação, ele não pode contar também com a torcida, né? Não. Porque a gente já viu que a torcida do América não vai a campo, né? Infelizmente para o América isso é um reforço que ele não tem. O América joga contra o Coritiba Contra agora, o Curitiba no sábado à noite, sábado, nesse frio todo. às 9 da noite, Independência. É, Vamos ver o que vai dar de público, né? A torcida do América, a gente sabe, já cansei de falar isso aqui, a gente sabe que não vai. O é, América, se continuar nessa toada aí, é um sério candidato a rebaixamento na é. virada do turno. E Porque eles tendo sido campeão mineiro, no ano que ele vem por cima, ele está por cima da carne seca, teoricamente entrou por cima de Atlético e Cruzeiro no Brasileiro, por ter vencido os dois no sim. Mineiro, né? E não perdido nenhum clássico no ano. E no Mineirão frio também, né? Muito frio no Muito Mineirão. frio. Cruzeiro, mais uma vez, jogou mal, né? Eu acho até, eu não sei, Cláudio, qual que é a sua opinião. Eu estava ouvindo a entrevista coletiva do Paulo Bento depois do É. jogo. Parece que eu vi um jogo e ele viu outro. Porque ele disse que o Cruzeiro dominou o início do jogo. O Cruzeiro não chutou uma bola antes do 37 O minutos Cruzeiro do teve primeiro alguma tempo. iniciativa no início do jogo, mas o Cruzeiro chutou uma bola agora no primeiro tempo, foi a do Riascos, quase do meio de campo, que o goleiro estava adiantado, ele chutou para fora. Já na reta final do O Cruzeiro tempo, né, trança, etapa, né? trança e não chuta. Conclui muito pouco. E quando conclui mal. A exceção foi o clássico contra o Atlético, em que ele ficou na defesa, ele ficou no contra-ataque, trouxe o Atlético para cima dele e explorou os espaços. Aí ele teve a felicidade para ele de fazer os gols. Mas nos outros demais jogos do Cruzeiro não tem acontecido isso. Ele trança para lá, trança para cá. É verdade que alguns ele nem merecia perder, porque ele equilibrou o jogo, ou uma bola do adversário foi lá. Ontem foi um pouco assim, né? E a gente tem que dar desconto também aos desfalques que prejudicaram o time, mas o defeito tem sido o mesmo, com o time completo ou sem. É um time que trança, cria pouco e finaliza muito menos ainda. Agora, Cláudio, eu acho que fica evidente que o Cruzeiro precisa de O contratações. Cruzeiro precisa de Para contratações, ontem, né? senão vai remar também e vai brigar para não cair. E, curiosamente, é o único time que não tem vitória em casa no Brasileiro. Ou é um time para jogar fora? As duas vitórias dele foram como visitantes. 2 vitórias, assim, né? Uma, o clássico, a gente sabe que é um O Clássico tem jogo. uma conotação à É um jogo à parte. parte, Né? né? Uma coisa. E E Botafogo, o outro é o Botafogo, que que tá era caindo pelas lanterna. tabelas aí, né? É. Então, não sei, o Cruzeiro também precisa Precisa pensar. rapidamente Senão, precisa reagir no campeonato, porque vai lutar para não cair, vai lutar lá embaixo. E o Atlético hoje, Cláudio, rapidamente, você acha que o Atlético vence? eu acho difícil o Atlético vencer lá. Vamos ser sinceros, o Inter é favorito. Né? Sim. Agora, vamos lembrar, o Atlético ganhou lá no ano passado. Era outro Inter e outro Atlético. Né? Eram situações diferentes. O Atlético brigou na parte de cima, tanto que foi vice-campeão brasileiro. Até o meio do retorno ele brigou pelo título. Veio a ser vice-campeão. Este ano não. Este ano a coisa não andou ainda. Ele só ganhou na estreia do Santos, ainda com a Aguirre, é bom que se lembre.
Com o Marcelo ainda não encontrou o seu jeito de jogar. Não venceu com o Marcelo. Não venceu com o Marcelo ainda. Tem sido uma das grandes decepções do brasileiro, mais até do que o do Cruzeiro, porque do Cruzeiro você não podia esperar tanto assim, o time já vinha mal. Tinha demitido o técnico, trouxe o técnico do outro lado do oceano. O Atlético não. O Atlético é um time que vem, né, numa toada de 3 anos para cá, ele trava até entre os favoritos ao título. Era cotado até entre os favoritos e está sendo uma grande decepção do campeonato. E o Atlético pode ter um atenuante também, que é a questão dos reforços, né? O Atlético contratou o Fábio Santos, que vai poder estrear só quando a janela abrir, assim como o Ronaldo. Mas tem o Fred, já estreou, né? fazendo gol, fazendo a parte dele. Os dois, Douglas Santos volta ao time também, ao né? time. Com a eliminação da seleção brasileira. Saindo a seleção equatoriana também, quando ela sair da Copa América, Casares e Eraso voltam também. É um time que você tem onde esperar mais do que dos outros. Você tem o Atlético, ainda tem isso para vir, tem esse jogador para chegar ou para voltar. Então, você pode esperar mais o Atlético que os outros. E até por isso a decepção é maior, porque ele está junto com os outros lá embaixo. Exatamente. E a gente volta então falando muito mais amanhã, já com o Som Salvador, o titular da pasta, né, Cláudio? Estamos aí. Se precisar do banco aqui, foi um prazer. Se não tiver esgotado as substituições. Não, a regra 12 está sempre aí, firme e forte, né? Um abraço e sucesso pro futebol mineiro, que ele se recupere rapidamente. Isso. Obrigado pela presença, Cláudio. Obrigado pela audiência. Um abraço, gente. Até a próxima.